Deus abençoe cada um dos irmãos. A passagem se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. E diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom dia, igreja. Bom dia. Tá alto, né? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Irmãos, eu convido a igreja... Vivemos atualmente em uma... Convido a igreja a ficar de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande és Tu. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai, que saiu do conforto da sua casa para estar aqui louvando e agradecendo mais ao Teu nome, Pai. Que nessa manhã, Pai, não seja as palavras do João, mas sim o Espírito Santo que habita nele, que vai falar aqui hoje, Pai. Que todos, simplesmente todos, Pai, que estejam aqui acompanhando nossa live também, sintam abençoados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Fica à vontade, igreja. Obrigado. Antes da gente iniciar a mensagem em si, eu queria passar um vídeo curtinho para os irmãos. Pode dar o play aí, Vitor, por favor. Vivemos atualmente em uma era totalmente voltada para a tecnologia e para o consumismo. O número de internautas cresce e as possibilidades envolvendo esse setor também. Hoje em dia, praticamente tudo o que fazemos envolve a internet. Você provavelmente não consegue imaginar passar um único dia sem acessar suas redes sociais, pedir um lanche por algum aplicativo ou fazer uma compra online. Segundo a ONU, quase 3 bilhões de pessoas pelo mundo se conectam diariamente à internet. E há 15 anos, os usuários eram apenas 400 milhões. Por isso, não podemos negar o quanto nos tornamos cada vez mais dependentes deste sistema global. Agora eu te pergunto, como seria o mundo moderno se não houvesse a internet? O que é... Para a gente iniciar a conversa de hoje, eu quis trazer esse vídeo para vocês de como seria o mundo em 2023 se a internet acabasse. Isso. Como seria o mundo moderno se a internet acabasse? Ele apresenta uma estatística para nós no vídeo, que eu achei muito interessante. Há 15 anos atrás, ou seja, em 2008, às vezes a gente pensa assim, em 2008 já faz 15 anos, já faz muito tempo. A quantidade de pessoas que utilizavam a internet era de 400 milhões de pessoas. 15 anos depois, hoje, esse número já aumentou para 3 bilhões de pessoas. Eu acho que não tem como a gente ter uma dimensão. Aqui nós temos cerca de 150 pessoas, 3 bilhões de pessoas é muita gente. É basicamente metade da população mundial. E todas essas pessoas hoje acessam a internet de várias formas. Nós estamos fazendo uma aqui hoje, que é transmitindo o nosso culto para o YouTube, que é uma plataforma que utiliza a internet.
Só que eu quero que vocês pensem como que seria se a internet acabasse. Num primeiro momento, é impossível não mencionar o caos generalizado que seria. As pessoas hoje, igual o vídeo comenta, elas são muito, muito, muito dependentes da internet, por vários motivos. Algumas para uso próprio, outras a trabalho, diversos motivos. As conexões seriam interrompidas, grandes empresas baseadas no e-commerce deixariam de funcionar. Empresas que dependem da internet para ter o faturamento delas. E se não houvesse a internet, elas simplesmente deixariam de existir. Eu trouxe alguns pontinhos para a gente analisar no nosso dia a dia o que aconteceria se a internet deixasse de existir. Primeiro, que eu acho que é o mais famoso, o mais recorrente que a gente usa no nosso dia a dia, que são as redes sociais. Eu converso com várias pessoas para uso pessoal, a trabalho, pelo WhatsApp, e ele requer o quê? Internet. Divulgo, às vezes, o meu trabalho pelo Instagram, demanda internet. Outras redes sociais que os irmãos, às vezes, possuem, Facebook, outras, demanda internet para acessá-las. Todas essas redes sociais, a gente perderia o acesso se a internet caísse hoje. Transações bancárias. Hoje, os bancos usam muito aplicativos. Todos os bancos que vocês pensarem, aí, até os bancos grandes, esses que têm agências físicas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos eles têm um aplicativo, e esse aplicativo, para você acessar, você precisa do quê? Da internet. Ou seja, se você não fosse em uma agência física, pegar esse dinheiro fisicamente, online, você não conseguiria acessar o seu dinheiro nos bancos. Tarefas simples, que eu coloquei algumas aqui para vocês. Vamos dizer que você está muito atrasado por serviço, e o ônibus passa de meia em meia hora. O que você pede? Um Uber, para você se deslocar o quanto antes possível para o seu trabalho, para o seu compromisso, e pedir um Uber no seu celular, o que demanda? Internet. Se você está com fome na sua casa e não tem uma coisa na geladeira, o que você pede? Um iFood. Demanda o quê? Internet. Uma simples caminhada que você faz no seu bairro. Você está com o seu relógio ali que conta os seus passos. Anotei aqui, Apple Watch. Que você conta os passos, calorias que você perde. E ele conecta com o seu celular via o quê? Internet. Então, várias tarefas do nosso dia a dia seriam afetadas com a perda da internet. Até o nosso lazer. Quando a gente está em casa, com a família, a gente às vezes vê uma série, um filme, várias tarefas que a gente faz em casa, acessa celular, computador, seja o que for, demanda no meio eletrônico, ele demanda internet. Então, olha só para você ver como ele afetaria a gente no nosso dia a dia. Afetaria muito. Infelizmente, eu vou confessar aqui para os irmãos, não façam isso que eu faço há alguns dias, mas infelizmente, devido ao meu trabalho, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, às vezes é olhar se tem alguma coisa relacionada ao trabalho, na correria do dia a dia. Irmãos, não façam isso. A primeira coisa no dia de vocês, orem a Deus. Orem a Deus, porque se você não começar o seu dia com Deus, seu dia já vai começar errado. Só que a gente é tão dependente da internet, tão dependente, às vezes, de receber uma mensagem de trabalho, seja uma mensagem que você está ansioso para receber, você acorda e já olha o celular. Não façam isso, irmãos. Orem a Deus e depois façam as tarefas do seu dia. Agora, eu quis fazer essa introdução para os irmãos da internet, para a gente entrar realmente no assunto da mensagem de hoje, que é o seguinte: o que aconteceria se nós não tivéssemos Jesus Cristo nas nossas vidas? Não seria somente o caos generalizado, seria coisas muito piores. Nós não teríamos a salvação, nós não teríamos um Cordeiro
que foi sacrificado por um amor tão grande que nós possamos, cada um que está aqui presente, só está presente aqui hoje por conta de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Se nós não tivéssemos Jesus, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. E é isso que eu quero, essa pergunta, eu quero que os irmãos reflitam ela durante a semana. O que aconteceria se você não tivesse Jesus na sua vida? Nós vamos trazer alguns pontos aqui hoje, exatamente sobre Jesus, para os irmãos realmente valorizarem a presença de Jesus nas nossas vidas. O paralelo que eu queria fazer, eu comecei com a internet. O que a internet tem a ver com Jesus? Igual eu falei com vocês, infelizmente, às vezes eu olho o meu celular antes de orar a Deus, ou seja, eu priorizo a internet ao invés de Jesus. Infelizmente, isso acontece em várias áreas da nossa vida. De curiosidade, em casa, nas configurações do celular de vocês, tem o tempo que você passa no celular durante o dia. Calcula esse tempo que você passa no celular durante o dia e o tempo que você dedica a Deus durante o seu dia, para você ver a diferença gritante que é que a gente demanda no nosso celular. E às vezes, para tirar 15 minutos do nosso dia, para entrar no nosso quarto e orar a Deus, a gente não tem, a gente fala, o dia está corrido, eu não consigo. Mas para mandar uma mensagem, para resolver uma ligação, a gente tem tempo. Mas para Jesus, às vezes a gente deixa ele em escanteio. Eu falo com os irmãos, não façam isso. Priorizem primeiro a Deus e depois as coisas de trabalho, vida pessoal, seja o que for. Se a gente não colocar, a própria Bíblia fala, coloque o reino em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a ordem. Primeiro Deus e depois todas as coisas. Nós devemos valorizar a Bíblia, valorizar a Jesus, valorizar a Deus, pois sem tecnologia nós podemos viver, mas sem Jesus nós não somos nada. Irmãos, a tecnologia ela veio para somar, ela veio para ajudar. Não estou aqui criticando a tecnologia, eu estou criticando o nosso uso da tecnologia. E se os irmãos pensarem, 40 anos atrás, vamos pensar numa idade boa, há 40 anos atrás nós não tínhamos acesso à internet, mas sempre tivemos acesso à palavra de Deus. Então nós não podemos deixar a tecnologia, deixar o nosso celular e a internet trocar de lugar com Deus. Nós devemos saber as prioridades da nossa vida, primeiro Deus e depois as outras coisas. Eu queria deixar para os irmãos, como eu falei, que a nossa prioridade tem que ser Jesus nas nossas vidas. Não tem como eu não citar as palavras do próprio Jesus. Então aqui, eu vou deixar para os irmãos hoje 5 ensinamentos que o próprio Cristo deixou para nós, nessa palavra aqui, a palavra dele, a palavra de Deus, que ele deixou para nós termos acesso todos os dias. Se os irmãos têm acesso ao celular, baixem a Bíblia também, para vocês lerem a Bíblia no celular também, entendeu? Além da Bíblia física. Enquanto Jesus esteve nessa terra, Jesus ensinou o caminho para sermos felizes, encontrarmos paz e voltarmos a viver com Deus. Obrigado, Mateus, pela leitura. Ele leu um versículo incrível, que ele fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, nós não somos nada. Então, o próprio versículo já exemplifica o tamanho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos seguir a Jesus. Se você seguir Jesus aplicando essas lições, vou deixar aqui 5 lições para os irmãos, mas não são somente elas que Jesus ensinou. Só que nos meus estudos, eu separei com carinho para os irmãos refletirem na vida de vocês. Primeiro ponto, que é essencial na hora de falarmos sobre Jesus, é ter fé nele. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês me respondam ou amém ou misericórdia.
Vocês têm fé que Jesus morreu por nós na cruz? Amém. Muito bom saber isso dos irmãos, porque isso é uma coisa que, à medida que nós batizamos, nós fazemos uma confissão de fé, e nessa confissão, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, por toda a nossa vida. Abram para mim, por gentileza, em Hebreus capítulo 1. Aí, não sei se ficou pequenininho ali. Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, todos nós, alguns irmãos nasceram no século XX e alguns irmãos nasceram no século XXI. Eu nasci no século XX, então eu estou um pouco velho. Mas nós não vimos Jesus, nós não vimos ele ser crucificado. Só que todos estamos aqui hoje por uma atitude em comum, a fé. A fé, igual os irmãos falaram, a fé que ele foi sacrificado naquela cruz e que ele morreu em favor de nós. Só que Deus é tão maravilhoso que ele não deixou seu filho morto. Hoje, ele está sentado à direita do Pai, ressurgido para a glória de Deus. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui hoje é: tenham fé em Jesus Cristo. E tenham fé que ele morreu em favor de nós. Nós merecemos? Não. Mesmo assim, ele demonstrou um amor tão grande que ele morreu em favor de nós. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês é um nome um pouquinho diferente, a gente não costuma falar sobre ele, mas nas minhas pesquisas, os teólogos às vezes chamam esse ponto da regra de ouro. Abram comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 7, versículo 12, por gentileza. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Isso não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. Jesus, ele tem um sermão muito famoso, creio que é de comum com os irmãos, que chama-se Sermão do Monte. Nesse sermão, ele trouxe vários e vários ensinamentos poderosos para a nossa vida. Eu convido os irmãos em Mateus, a partir do capítulo 5, a lerem as palavras de Jesus, porque são palavras para a nossa vida, não só para em algum momento, para toda a nossa vida. Nesse momento específico, Jesus, ele fala o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, Jesus está nos ensinando a tratar as pessoas da forma que nós queremos ser tratados. Se eu viro para o Marcos e trato ele mal, e eu quero que ele me trata bem ainda, não vai estar certo. Se eu quero que o Marcos me trate bem, eu preciso tratar ele bem. Só que nós não podemos fazer o seguinte: tratar a pessoa bem com interesse secundário. Nós devemos tratar ela bem porque nós somos bondosos, porque Jesus nos ensinou a ser bondosos. Palavra do Cristo. Tudo, não é uma coisa ou outra. Tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então isso vale não somente para a bondade, vale para tudo na nossa vida. Se você quer receber amor, trate as pessoas com amor.
Mas não trate as pessoas com amor, com um desejo, eu vou tratar aquela pessoa X desse jeitinho, porque ela vai me dar isso em troca. Não, irmãos. Tratem as pessoas bem, porque nós devemos ser bons. Jesus, ele foi bom. Até no momento que Jesus, ele era firme com os fariseus, ele não deixava de ser bom. Ele falava da palavra de Deus firmemente, mas em nenhum momento Jesus deixou de ser bom. E é isso que é o segundo ponto que eu incentivo os irmãos a serem bondosos genuinamente, igual Jesus foi. Esse ponto é um dos pontos mais difíceis, particularmente na minha vida, não sei na vida dos irmãos, que é uma coisa que Jesus fazia com louvor, que é perdoar liberalmente. Eu coloquei essa palavra, liberalmente, depois do versículo os irmãos vão entender. Convido os irmãos a abrirem Mateus, um pouquinho na frente da nossa última leitura, Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. A palavra de Deus fala assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, perdoar nós, humanos, para nós é muito difícil. É uma das coisas que eu preciso tratar cada dia na minha vida. Só que para Jesus, não adianta o remorso. O remorso é quando você fala com a pessoa te pede perdão, e você fala, ok, tá bom, eu aceito o seu perdão. Mas na sua casa, você lembra, mas tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, e fica remoendo aquilo, fala da boca para fora. O perdoar liberalmente, que é o nosso ponto hoje, a palavra liberalmente, ela significa, dentre outros significados também, abundantemente. Jesus fala no versículo, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Literalmente falando, são 490 perdões durante um dia. Isadora me faz uma raiva num dia e eu já estou com vontade de quebrar a cara dela. Brincadeiras à parte, irmãos, nós devemos realmente perdoar. Se é difícil para você, chama o irmão no canto, conversa com ele, fala, para mim está difícil te perdoar, por isso, isso e isso. Porque não adianta a gente falar, eu te perdoo, e no seu coração você não perdoar, igual Jesus perdoou. Jesus, ele é um exemplo maior de perdão, tanto que ele morreu para te perdoar. Olha o exemplo de perdão que é Jesus. E é esse exemplo, não estou falando aqui para você morrer para perdoar, não literalmente, mas você para perdoar no seu coração, no seu íntimo. Ore a Deus e fala, Senhor, eu preciso de ajuda para perdoar tal pessoa. Eu preciso de sabedoria para conversar com a pessoa, para perdoar igual Jesus nos perdoou. Então, irmãos, não guardem no coração de vocês. Chega para a pessoa, converse, exponha os seus pontos e mostre para elas que vocês realmente querem perdoar elas no seu coração, igual Jesus nos perdoou. Esse é o terceiro ponto que eu queria deixar para os irmãos hoje. O quarto ponto é voltado para a oração, para a gente diariamente comunicar-se sinceramente com Deus. A oração, irmãos, é um dom, um privilégio que Deus deixou para nós, que é conversar diretamente com Ele, que é sofrer com Deus nas orações, que é suplicar, pedir perdão, pedir as bênçãos e, principalmente,
agradecer pelo dom da vida que Ele nos deu. Nós podemos fazer tudo isso, comunicar ao Pai. Aqui nós estamos falando sobre a palavra, nós estamos conversando a Deus, mesmo que indiretamente eu estou conversando com vocês, mas eu estou falando com o Pai também, eu estou falando com Deus, só que a oração ela é mais íntima. A oração, ela é uma conversa, pode parecer que não, parecer que só você está falando na sua oração, pelo contrário, você está falando e Deus está escutando a sua oração. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6. O Mateus falou de Mateus, já é a terceira passagem em Mateus já aqui, né? Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Novamente, palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, nós oramos aqui publicamente durante o culto. Nós prestamos a oração publicamente. Só que eu não sei o problema de vocês, eu não sei a aflição, a batalha que você tem durante o dia. Quem sabe é Deus. Então, o melhor para você expor, para você se comunicar sinceramente com Deus, é por meio da oração. Então, eu convido os irmãos a, no mínimo, 3 vezes ao dia. Eu sei que o nosso dia corrido, igual eu falei com vocês, nós trabalhamos, estudamos, fazemos N coisas no nosso dia. Mas separem 3 momentos do seu dia para vocês comunicarem com Deus. A gente não arruma tempo para jogar futebol? A gente não arruma tempo para ver o Galo na Arena MRV? A gente não arruma tempo para vários compromissos? Quando a pessoa que você gosta vira para você e fala, vamos sair, e você tem um compromisso naquele determinado dia, se você gosta muito daquela pessoa, você dá seu jeito, você remarca seus compromissos, você se desdobra na sua agenda. Por que nós não vamos fazer isso com Deus? Por que nós não acordamos e oramos a Deus agradecendo por ter acordado naquele dia? Por que nós não paramos um pouco no nosso trabalho, seja 5 minutos, irmãos? Para no seu trabalho, leia uma passagem, ore a Deus. Quando você for dormir, estiver no seu íntimo, igual o versículo mostra para nós, quando você estiver secretamente no seu quarto, sozinho, converse com Deus. Deus gosta desse bate-papo. Deus, Ele se agrada quando o seu filho se comunica com Ele. Então, irmãos, Jesus, Ele fala para nós, para a gente comunicar sinceramente com o nosso Pai. Então, orem mais, irmãos. Comuniquem com Deus. Deixem a sua ansiedade, as suas aflições, nas suas orações, para o nosso Pai, que está lá nos céus nos observando, nos dar a paz. Nós pedimos Ele como? Por meio da oração. Então, irmãos, orem mais, orem sinceramente e orem vocês e Deus. E sejam, não orem somente no domingo no culto, não orem somente quando vocês estiverem tranquilos em casa. Tentem fazer disso uma prática diária, para vocês terem um relacionamento próximo com Deus. E é isso que Jesus nos ensina sobre esse ponto, sobre a oração. Para a gente finalizar, antes da gente finalizar, para me falar desse ponto que eu anotei e esqueci de falar, 2 exemplos maravilhosos de oração na Bíblia. Tem vários, mas eu separei 2 em específico. Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. Só que ela não pediu a Deus um filho para bem próprio. Ela pediu a Deus um filho para que ele pudesse servir totalmente à vontade dele.
E Deus abençoou a vontade de Ana nas orações sinceras dela, e veio o profeta Samuel, um profeta maravilhoso que a palavra de Deus nos proporciona ler sobre ele. E por que Samuel veio? Sendo que Ana era estéril, porque Ana orou sinceramente a Deus. Outro exemplo lindo que na palavra de Deus nos proporciona, Salmo 51. É um salmo que Davi, ele pede perdão a Deus. Davi é um exemplo para nós. Só que Davi também errou. Só que Davi, ele teve a decência, o arrependimento de pedir perdão a Deus. E esse perdão, ele está descrito no Salmo 51. Dá até um cântico, olha só para você ver. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse cântico é lindo. Então, Davi, por meio, esse salmo, ele é uma oração. E é uma oração sincera de Davi, pedindo a Deus perdão sobre os seus pecados. Olha só como que Deus é maravilhoso. Por meio de uma oração, nós podemos comunicar a Ele e falar: Pai, me perdoa. Pai, eu não sou nada sem você. Davi fez isso por meio da oração. E eu desafio os irmãos, eu não peço hoje, eu desafio a orarem a Deus todos os dias, sinceramente, para ter essa comunicação diária com o Pai. Diária. E agora sim, o nosso último ponto, que é o ponto mais maravilhoso. Jesus, ele fala sobre vários e vários assuntos na Bíblia. Nos 4 evangelhos que Deus nos proporcionou, lá fala pontos de vista, às vezes, da mesma história. Mateus contra um ponto de vista, João contra outro. E além de pontos de vista diferentes, eles falaram para povos diferentes. João falou para os gregos, Mateus falou para outros povos. Então, são pontos de vista da vida de Jesus. E lá tem várias coisas maravilhosas. Só que o maior ponto da vida de Jesus, o ponto central da vida dele, foi o amor. Jesus nos ensinou a amar. E não somente amar, é amar a Deus e amar ao próximo. Convido os irmãos a abrirem, de novo Mateus, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do verso 37. Mateus 22, 37. Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso é Jesus falando. Jesus, o primeiro mandamento dele é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. E a segunda coisa é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós devemos ter amor próprio, irmãos. Nós devemos nos amar, devemos nos cuidar, porque eu vou falar do João. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu me batizei nas águas e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu preciso cuidar do meu corpo, não para benefício próprio, mas porque ele é o templo do Espírito Santo. Irmãos, se nós não cuidamos bem do Espírito Santo de Deus, nós não nos amamos. Nós temos que ter esse amor próprio ao nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Nós devemos nos amar. E se nós nos amamos a tal ponto de nos cuidarmos todos os dias, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Olha como que a palavra de Deus ela é fantástica. Ela mostra que o mesmo nível que nós nos amamos, nós devemos amar ao próximo. Isso Jesus deixou para nós, irmãos.
E eu queria finalizar a mensagem de hoje com o maior exemplo de amor que essa terra pôde observar e vai ser o maior exemplo de amor até o fim dos tempos, que é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, eu acho que essa palavra, o português é tão legal, que essa palavra ela exemplifica o quão difícil é mensurar esse amor de tal maneira. Qual maneira? Não tem como nós humanos mensurarmos o tamanho do amor que Deus teve para conosco. Ele deu o seu filho, o seu único filho, em favor de todos nós. E o versículo, ele é tão incrível, que ele não fala que ele só amou e deu o seu filho. Ele diz mais, ele fala, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós devemos nos alegrar por termos Jesus Cristo nas nossas vidas. É por causa dele que nós temos a vida eterna, irmãos. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, nós devemos orar a Deus, contar as nossas súplicas a Ele e, principalmente, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, nós vamos cantar um cântico, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Esse cântico, ele exemplifica um pouco do amor de Jesus com todos nós. Que Deus abençoe a vida de todos.